Fala aí, pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar aqui um assunto polêmico. O que mais vale a pena, você investir em fundos imobiliários ou comprar um imóvel? Então eu vou pontuar 5 pontos importantes que vocês devem analisar na hora de comprar fundos imobiliários ou imóvel, tá? Então vamos lá. Galera, quando tu compra, por exemplo, um imóvel como esse aqui, ó, né, físico, tu já pode colocar ele para alugar e ele vai te fazer uma renda mensal, sem tu fazer absolutamente nada. Então olha só, que top, né? Então tu comprou um imóvelzinho desse, novinho, né? Numa localização boa, que é isso que vocês precisam olhar também, né? Então você tem que sempre cuidar, pegar uma região que está valorizando, né? E que tu consegues alugar fácil. Então isso é muito importante, tá? Quando tu vai comprar. Então, tu vai conseguir ter uma renda mensal pingando lá na tua conta, sem tu fazer nada. Então, é gostoso, não é? E outra coisa, quando tu compra, por exemplo, um imóvel como esse aqui, tu consegue ter uma valorização também, né? Então é isso que vocês têm que se atentar. Além de tu ter a renda mensal, tu vai ter a valorização desse ativo. Então isso que é importante. Porque só para vocês terem uma ideia, uma casa como essa aqui, ó, olha só o espaço de terreno que a gente tem aqui, ó, a vista, né? Olha só que top, né? Então é isso que eu falo para vocês. Isso tudo valoriza, né, na hora que tu vais comprar o imóvel. Esses itens aqui que eu mostrei para vocês valoriza demais na hora de tu alugar ele, na hora de tu vender. Então, por exemplo, a valorização desses imóveis aqui, ó. A gente estava vendendo casa aqui ano passado a mais ou menos 250, 260 mil reais. E hoje uma casa aqui nessa mesma região está sendo vendida a 300 mil reais. Então olha só a valorização que a gente teve em apenas um ano. Vai dar mais ou menos aí o quê? Uns 15%? Então é uma valorização alta, né? Num período curto. Então é isso que eu falo para vocês, tá? E quando tu compra também um imóvel físico, tu tens a segurança, a tangibilidade de poder encostar nele, de saber que o imóvel vai estar aqui, né? Não é quando que nem tu compra um ativo, né? Que, por exemplo, criptomoeda, que tu pode perder o wallet, alguma coisa assim, e daí tu não vai ter esse ativo, sabe? Então, ou que ele vai desvalorizar aí a zero, como teve outros ativos aí, ou a empresa vai falir, alguma coisa nesse sentido. Então, quando tu está comprando um imóvel, é um ativo tangível, né? Que tu sabe que ele vai estar aqui, né? E que ele vai estar valorizando conforme vai indo os anos, não vai dar aquela porrada de valorização, mas ela sempre vai manter aquela valorização, principalmente se tu pega uma região, né, bonita, assim, ó, em amplo crescimento, que nem essa aqui, sabe? Então, e uma coisa bastante importante também, quando tu compra, por exemplo, imóveis, né, tu consegue diversificar a tua carteira. Então é importante, cara, que tu tenha imóveis físicos, né, na tua carteira de investimento. Por quê? Imagina, cara, se um investidor hoje pegar e simplesmente, ó, aqui foram feitas 3 casas, tá? Vou mostrar as 3 aqui para vocês. Pegar e começar só a investir em um ativo, por exemplo. Cara, é loucura. Então você precisa ter uma diversificação. E o imóvel, ele te ajuda nisso, te dando uma segurança, sabe? Então é isso que é importante, ó, a questão do terreno também, né? Aqui, ó, elas são casas bonitas, tudo, né? Então é uma diversificação de carteira que tu consegue ter, cara, muito boa. E outro detalhe, né? Quando tu compra, por exemplo, um imóvel, né? Que nem esses aqui, tu podes alugar eles ou tu também pode utilizar, né? Então isso que é importante, pessoal. Cara, nem sempre tu vais querer alugar o teu imóvel. Cara, pelo menos o teu imóvel, né? Tu precisa ter, cara. Tu precisa ter a segurança de tu ter o teu imóvel próprio, de tu ter a segurança de, cara, que se tudo der errado na tua vida, tu vai ter o teu imóvel, ele vai estar aqui, né? Tu vai ter aquela segurança de deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, não, cara, pelo menos eu tenho um lugar para ficar. Porque eu já vi várias histórias de pessoas que não compraram imóvel, não investiram em imóvel e depois ficaram no olho da rua, entendeu? Então é muito complicado, tomem cuidado com isso. Então essas seriam os benefícios, né, que eu diria para vocês de investir, né, nos imóveis. E o que acontece, pessoal? Agora a gente vai falar sobre os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, quando tu consegue, né, investir, a vantagem é uma muito boa, que é o que, pessoal? Quando tu investe nos fundos imobiliários, tu consegue começar com pouco, né? Então, por exemplo, para tu comprar um imóvel, tu vai ter que colocar um dinheiro muito relevante. Só que quando tu começa a investir, por exemplo, em fundos imobiliários, tu começa com um valor pequeno. Tu não precisa começar com um valor muito alto, né? Com 100 reais, 10 reais, tu já começa a investir em fundos imobiliários, sabe?
Então, essa é uma vantagem que eu vejo, né, sobre os imóveis que é muito grande, né? A acessibilidade para tu começar a investir, ela é muito fácil, tá? E quando tu tem fundos imobiliários, tu também tem uma renda passiva, né? E ela é isenta de imposto de renda, tá? Então isso é importante a gente frisar, né? Que quando tu investe em fundos imobiliários, cara, vai ser isento de imposto de renda, tu não vai ter que... Quando tu tá recebendo lá R$ 1.000 de fundos imobiliários que tu tens investido, são os R$ 1.000 que vão pingar na tua conta. Claro, quando tu tem um aluguel, né, físico, cara, tu vai ter R$ 1.000, mas vai ter que descontar o imposto de renda, tá? Então eu vejo que esse também é um ótimo benefício dos fundos imobiliários, tá? Aí tu também, né, tem a diversificação, né, que é importante, porque quando tu compra uma cota de fundo imobiliário, pessoal, é como se tu estivesse comprando vários imóveis. Tem fundos imobiliários, né, que tem muitos ativos, tá, pessoal? Eu conheço alguns fundos aí que tem 20, 30, né, shoppings nos fundos, entendeu? Então, quando tu vê, é uma diversificação muito grande. E tu consegue, né, diminuir o risco, por exemplo, de quando tu compra um imóvel, né, tu vais alugar ele, tu investir um valor alto, e se alguém deixar de te pagar o aluguel, pô, tu corre o risco de daquele mês não receber. Só que nos fundos imobiliários, como tu tem vários ativos, né, tu diz assim, ah, um vai ficar me devendo, mas os outros 29 vão me pagar, tu não vai sentir. Então tu consegue ter uma diversificação muito grande, sabe? Então com o mesmo valor investido. Então essa eu vejo também que, cara, é, nossa, sensacional, tá? Quando a gente fala de fundos imobiliários. E aqui é uma região que cresce bastante, sabe? Então esse tipo de região aqui valoriza demais, tá, pessoal? Ó, e outra coisa, né? Quando a gente tem, né, fundos imobiliários, a gente consegue também ter uma liquidez, né? Que isso é importante. Por exemplo, comprei uma casa, né, como essa aqui, ó. Se eu quiser vender de um dia para o outro, vai ficar mais difícil, tá, pessoal? Porque, cara, tu não consegue vender essa casa aqui de um dia para o outro, porque a pessoa tem que desprender um valor bastante grande, né? Mas o fundo imobiliário, tu pode vender as cotas, se tu botar às vezes de dois dias, tu já consegue vender os teus fundos imobiliários, entendeu? Então tu consegue ter uma liquidez maior, né? Então essa também é uma das vantagens que o fundo imobiliário tem, tá? E ó, outra coisa, quando tu tens, né, um fundo imobiliário, tu tem zero dor de cabeça. Exemplo, tu colocou uma casa dessa aqui para alugar, tu vai ter que vir aqui, né, cobrar um inquilino, às vezes vai ter que fazer algum reparo, alguma coisa que é da tua responsabilidade, tu vai ter que fazer. Quando tu tem o fundo imobiliário, não, o fundo imobiliário, a princípio tu comprou o fundo imobiliário, vai ter uma gestão profissional lá que ela vai fazer isso tudo, entendeu? E tu só vai receber o dinheiro todo santo mês. Então, olha só que vantagem boa, né? Então, essas são as vantagens dos fundos imobiliários e eu dei para vocês as vantagens de tu ter um imóvel, né? Qual que vocês preferem? Comenta aqui embaixo dos comentários, né? Mas uma coisa eu vou falar para vocês, tá, pessoal? Realmente, quando a gente fala de investimento em aluguel, em imóveis, ou tu investir nos fundos imobiliários, né, em aluguel, realmente os fundos imobiliários eles ganham, tá? Só que uma coisa a gente tem que levar em consideração, pessoal, que é o quê? Hoje, quando tu tá falando de investir em fundos imobiliários e comprar um imóvel, cara, não faz sentido tu começar a investir em fundos imobiliários sendo que tu não tem o teu próprio imóvel. E principalmente para quem tem a opção de financiar pelo Minha Casa Minha Vida, pessoal. Cara, quem tem a opção de financiar pelo Minha Casa Minha Vida precisa ter uma casa. Comprando uma casa dessa aqui, ó, com 5% ao ano, que é o que vocês conseguem hoje no Minha Casa Minha Vida, entendeu? A partir de 5% ao ano, tu já consegue comprar uma casa dessa. Então valeria mais a pena tu investir o teu dinheiro nos fundos imobiliários e com esse rendimento dos fundos pagar o teu empréstimo. Tu entende? É isso que eu quero falar para vocês. Então assim, ó, os fundos imobiliários eles são muito bons para quem tem mais de um imóvel, pessoal. Mas para quem não tem a sua casa própria ainda, posso garantir para vocês que vocês precisam comprar a sua casa própria, investe, é uma diversificação de portfólio, tá? Tu vai ter o teu imóvel aqui valorizando, investindo depois, né, futuramente, se tu comprar um outro imóvel, alguma coisa, tu podes alugar ele, enfim, que vai ser uma diversificação do teu portfólio, tá, pessoal? Então, futuramente, se tu for comprar outro imóvel,
quando tu quitar esse imóvel, tu podes alugar ele também, caso ele esteja financiado pelo Minha Casa Minha Vida, sabe, pessoal? Então é isso que eu falo para vocês. Se tu não tem o teu imóvel próprio, compra, tá? Nem que seja financiado, porque vai fazer muito sentido, tá? Então, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês curtiram? Coloca aqui embaixo dos comentários, né, se você tem o seu imóvel próprio, se você já investe em fundos imobiliários, tá? E a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!